Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Boa noite, saúde para você, telespectador. Eu sou o Johnny Schenberg. Estou anunciando, porque está no ar, o Jornal da Central TV Brasil. Gente da nossa terra, é muito fácil usar esse espaço para criticar. Mas agora eu preciso falar de uma anistia dada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ninguém em estado de boa consciência pode aceitar a anistia de débitos com a União, principalmente quando esses benefícios é dado às igrejas de nosso país. Se for deste jeito, senhor presidente Jair Messias Bolsonaro, eu também vou buscar a lei maior de nosso país, onde diz: todos nós somos iguais perante a lei. Grande parte da população brasileira está demonstrando confiança em seus atos, presidente, mas anistiar as dívidas das igrejas não é justo com quem paga seus tributos e impostos em dia. E olha, presidente, isso vem acontecendo há muito tempo, com muita dificuldade, mas muitas dificuldades mesmo. Agora, eu chamo você Papa, cardeal, bispo, padres, pastores, evangelistas, budistas, chamo vocês sheiks, chamo também vocês rabinos, chamo os apóstolos, chamo também todos aqueles que comandam a igreja. Quando Deus deu o seu filho, um dos seus filhos, para demonstrar amor e salvação a todos nós, um dia, naquele tempo, esse seu filho foi indagado. Repetindo, um dia, naquele tempo, esse seu filho, o Filho de Deus, foi indagado se era justo pagar impostos. E ele respondeu, sabe o quê? Tem que dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, pagar impostos é obrigação. Pagar impostos é sagrado. Anistiar os impostos, principalmente daqueles que pouco ou nada fazem e se aproveitam, isso é muito injusto. Vamos seguindo. O Instituto Butantan entregou mais 1 milhão de doses da vacina contra o coronavírus ao Programa Nacional de Imunização. O Instituto forneceu um total de 37,2 milhões de doses da vacina Coronavac desenvolvida em parceria com o laboratório chinês Sinovac, para serem distribuídas em todo o nosso país. Até o último fim de semana, o Butantan teve e deve finalizar o primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde para fornecimento de 46 milhões de doses do imunizante. Até o fim de agosto, devem também ser fornecidos mais 54 milhões de doses ao PNI, totalizando 100 milhões de doses de Coronavac. Gente, a nossa manifestação, no início do programa, ela se pautou nesta notícia. Beneficiados com o perdão da dívida concedido sobre as bênçãos do presidente Jair Bolsonaro sem partido, as igrejas acumulam 1,9 bilhão de reais em débitos inscritos na dívida ativa da União. O jornal O Estado de São Paulo teve acesso a uma planilha que detalha os tributos devidos pelas instituições religiosas. Algumas delas deixaram de pagar à União até mesmo a contribuição previdenciária e impostos de renda, como outros tributos descontados do salário dos próprios empregados. Cerca de 1 bilhão dessas dívidas correspondem a débitos previdenciários não especificados, isto é, pode ser tanto a parcela devida pelo empregador quanto a recolhida
em nome do empregado. Se é deste jeito a coisa, eu posso informar você, telespectador, que todos nós também temos direito de pedir o perdão de nossas dívidas à União. Depois do intervalo tem o comentário de Paulo Furiati. A gente volta já. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Está começando No Ar da Tortuga, o programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. A biorremediação utiliza seres vivos para recuperar o solo contaminado. No processo usam-se micro-organismos, fungos, plantas, algas verdes e enzimas para o ambiente voltar ao normal. O método ataca contaminantes específicos no solo, em águas subterrâneas tais como a degradação de hidrocarbonetos do petróleo e compostos orgânicos clorados pelas bactérias. E outra vantagem, comparado às outras alternativas convencionais de tratamento de resíduos sólidos, seu custo é menor. Aumente a produtividade na sua plantação com essa dica. E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Quando uma empresa transforma a água em energia e energia em desenvolvimento, ela também se transforma. Fica mais eficiente, mais transparente e sustentável. Uma nova Itaipu todos os dias, que gera o melhor para a sociedade, o melhor para o meio ambiente, o melhor para o Brasil e o Paraguai. E o mais importante, a melhor energia para todos nós. Itaipu Binacional. Novos tempos, muito mais energia. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Agora no Jornal da Central TV Brasil, o comentário de Paulo Furiati. Pensando bem. Pensando bem sobre os critérios dos grupos prioritários de vacinação, eu tenho cá comigo, não tenho absoluta clareza disso, mas tenho dúvidas, se este sistema não deveria ser alterado. Por quê? Sem dúvida que as pessoas mais velhas têm que estar nas prioridades e mais as pessoas de comorbidade. Mas eu faço um questionamento. E aquelas pessoas que estão na linha de frente de atividades essenciais? O comerciário, que é obrigado a trabalhar no supermercado, ele não teria que estar dentro dessas prioridades? Não tem como ele escapar de ir trabalhar. E os técnicos industriais, como exemplo? Eles entram nos hospitais para fazer manutenção da energia elétrica. Eles entram nas UPAs. Não é muita gente, mas estão diretamente ligados a ambientes que circula esse maldito vírus. Eu acredito que seria necessário abrir esse debate para que, na verdade, esses critérios fossem mais bem discutidos e mais bem aproveitados. Porque nós sabemos que existem algumas prefeituras que funcionários administrativos tomaram a vacina. E essas pessoas não, fica aí essa questão. O governo do estado do Paraná estendeu até o próximo dia 30 de abril a suspensão do ajuizamento de execuções fiscais e a apresentação de protesto da dívida ativa do estado, que estava em vigor desde o início de março. A medida consta do decreto 7.230/21, assinado na última quarta-feira pelo governador Carlos Massa Ratinho Júnior. Mensalmente, a Procuradoria-Geral do Estado realiza cerca de 30 mil protestos e ajuiza em torno de 400 execuções fiscais. O governo está empenhado em buscar soluções para reduzir o impacto da pandemia do coronavírus no bolso de nossos contribuintes. Esta medida se soma a outras que estão sendo preparadas para atender o setor produtivo e a população nesse momento tão difícil, tanto na saúde como na economia, afirmou o governador Carlos Massa Ratinho Júnior. O prefeito de Curitiba, Rafael Valdomiro, está acuado no canto do ringue político pela barbaridade que apresentou de um projeto à Câmara Municipal de Curitiba proibindo a caridade na capital do Paraná
e também desafiar as entidades de caridade, os comissionados da prefeitura, aqueles que são nomeados e têm um salário alto, foram às redes sociais para defender o Valdomiro, comentando que a proposta é boa e vai levar cuidados para os necessitados, como lavar as mãos, proteger os moradores de situação de rua com riscos da pandemia, fazendo com que os voluntários usem máscaras, luvas, álcool gel, além de terem um ambiente diferente às ruas. Mas o que está em questão é se a comida preparada pelas ONGs, voluntários, igrejas católicas e evangélicas são piores ou melhores do que pelas empresas contratadas para esse serviço pela prefeitura. Hoje, essas comidas estão divididas entre a Risotolândia e também o Madaloso, como apontou o colunista político Haroldo Burá na semana passada. A situação não está nada boa para o prefeito Valdomiro. Prefeito Valdomiro Greca de Macedo fez bobagem e tem gente que vai cobrar. Ainda o colunista político Cláudio Oste, do genial blog Paçoca com Cebola, conta que o secretário de Justiça, Família e Trabalho, o deputado Ney Prevot, foi na jugular do prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo, que queria proibir entidades e grupos de apoio de distribuírem comida para famílias carentes que estão enfrentando sérios problemas com a pandemia. O secretário Ney Prevot não só convoca as entidades a continuarem seu trabalho, como também assegura, se for preciso, ele vai colocar a polícia militar para proteger quem quiser dar alimento aos pobres. O prefeito Rafael Valdomiro Greca de Macedo não está em bons dias, principalmente politicamente, socialmente e humanisticamente. Gente, depois do intervalo tem mais notícias aqui no Jornal da Central TV Brasil. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. Lincoln Joias, uma história de 33 anos, contada pela fé, pela perseverança e principalmente pelo respeito e lealdade a seus clientes. Lincoln Joias é uma indústria que produz os presentes eternos. Por estas transformações, que Lincoln Joias lhe convida a brilhar pelos caminhos da transformação do metal e da pedra. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Eu quero, nesse momento, cobrar responsabilidade pública daqueles homens que determinam quem pode e quem não pode receber as vacinas. Sabemos que na sociedade brasileira existem prioridades, preferências. Alguns setores já obtiveram vacina porque são fundamentais no combate à pandemia, no enfrentamento 1 a 1. Se pararmos para pensar no assunto, nós acreditamos que a distribuição das vacinas está sendo feita da maneira correta. E não é para menos. Pessoas estão diariamente no enfrentamento de uma das maiores pandemias da história. Sendo assim, é compreensível essa tomada de decisão do poder público e dos responsáveis pela logística da entrega dos insumos. Sabendo de tudo isso, eu, Gustavo Santos, estou olhando aqui para esta câmera para exigir das autoridades competentes do exercício das suas funções. Vocês precisam urgentemente fazer uma análise sobre o que eu vou expor agora. Saibam que existe uma classe trabalhadora que também é indispensável em todos os setores,
principalmente de saúde, no âmbito da sociedade brasileira. Eu quero falar de inúmeros profissionais que enfrentam e enfrentaram esta e outras doenças na história dia após dia. Vocês, do poder público, precisam atender a demanda dos técnicos industriais brasileiros. Senhores, vamos analisar esse ponto. Vejamos. Esses trabalhadores, os técnicos industriais brasileiros, estão diariamente presentes em todos os hospitais, seja no laboratório, no ambulatório, no refeitório, nos quartos e até mesmo nas UTIs. Eles fornecem a água que vocês bebem. Eles estão melhorando o ar que eu e você estamos respirando nesse momento. Eles estão permitindo que eu fale com você aí do outro lado dessa imagem. Afinal, sem energia elétrica, que é proporcionada por eles, não seria possível que a gente pudesse estar conversando agora. O pão nosso de cada dia chega através dos serviços dos técnicos industriais, o combustível, o petróleo, para transportar esse nosso pão de cada dia. Ele advém do trabalho dos técnicos industriais brasileiros. Petróleo esse, a propósito, que movimenta as máquinas do trabalho agrícola, que vem sendo a base de sustento do nosso país. Os técnicos são os responsáveis por tudo isso e por tantas outras coisas que nós poderíamos passar horas e horas mencionando. Vamos agora ouvir o posicionamento do Conselho Federal dos Técnicos Industriais, o CFT, o senhor Solomar Rockenbach. Eu hoje venho aqui em nome do CFT, Conselho Federal dos Técnicos Industriais. Nós não estamos buscando privilégio, mas estamos conscientizando a nossa população e as autoridades de nosso país. Porque eu venho falar da categoria técnica industrial. Esses profissionais não pararam em momento algum, mesmo com essa pandemia que atravessa o nosso país. Porque a senhora que está em casa assistindo a sua televisão neste momento, por trás existe um trabalho de um técnico que está fazendo com que essa energia chegue em sua casa. Você que está na cozinha fazendo o almoço, a janta, também está o trabalho de um técnico industrial fazendo com que esse gás chegue com qualidade em seu lar. Nós não podemos, de maneira alguma, esquecer e salientar neste momento que aquele banho que a sua criança está tomando na sua casa ou a água que o senhor está bebendo, por trás tem um técnico industrial na sua luta diária, que é o seu trabalho contínuo. Vejamos, você que está dirigindo, ou o caminhão que está transportando a comida que você come, por trás existe o trabalho de um técnico industrial. Então, neste momento, é importante essa conscientização, em especial aos nossos governantes, porque esses profissionais que não podem parar, porque eles estão lá nos hospitais, consertando máquinas, respiradores e mesmo ar condicionado. E na refrigeração que é feita, existe o trabalho de um profissional técnico. Então, o que a gente vem fazer aqui neste momento é solicitar. Nós não queremos privilégio. O que nós queremos é um respeito à dignidade dos profissionais que trabalham para que o Brasil não pare, para que você tenha melhores condições de vida. Isso tudo sempre existe o labor de um técnico industrial. E neste momento, eu conclamo aos nossos governantes. Vamos olhar essa categoria com respeito e dar o tratamento devido. Sem privilégio, mas com vacina. Vacina para todos esses profissionais que vêm trabalhando, perdendo suas vidas, mas, no entanto, de forma incansável, não abandonam o seu amor pelo Brasil. Vacina já para os técnicos industriais. Esse é o meu pedido de hoje, com pedido de socorro aos nossos governantes. Senhores, o que está sendo pedido aqui para os técnicos industriais é uma questão de humanidade. Esta vacina poderá garantir a saúde desse trabalhador que está assistindo aqui do outro lado. Não permitam que vidas de trabalhadores inocentes sejam tiradas devido a um equívoco logístico dos senhores. As vidas desses trabalhadores estão e estarão sendo colocadas em suas mãos. E o resultado final dependerá exclusivamente de vocês.
Vacina já para os técnicos industriais brasileiros. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação. Um paciente com forma genética de cegueira infantil, ou seja, cego de nascença, enxergou pela primeira vez após receber injeção intraocular de uma terapia experimental de RNA. A pesquisa de edições de genes foi conduzida na Perelman School of Medicine da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. A visão permaneceu durante os 15 meses subsequente à aplicação e ele continua em observação. Os resultados do caso, detalhados em artigo publicado na Nature Medicine, mostraram que o tratamento levou a mudanças marcantes na fávea, o ponto mais importante da visão central humana. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson disse que todos os moradores da Inglaterra poderão fazer testes de Covid-19 2 vezes por semana, em nova campanha para rastrear a pandemia. E conforme os negócios são reabertos e a campanha de vacinação avança em ritmo rápido, o ministro Johnson disse ainda que deve confirmar os planos de permitir novamente as viagens internacionais e abrir setores da economia. Afirmou ainda que o novo programa de testes em massa quebraria a cadeia de transmissores e iria também detectar casos em sintomas. Enquanto grande parte da Europa entra em novos lockdowns, lidar com aumentos de casos, Johnson estabelece e diz que o seu governo tem planos escalonados para avaliar as restrições nos próximos meses. Também tem um grande impulso para um dos países mais afetados durante a pandemia. Agora, o espaço do futebol com Zé Domingos e Birubiru. Um abraço a você que nos dá o carinho de acompanhar esta programação. Nosso Zé vai fazer um apanhado geral deste jogo que para mim foi bom de bola. Não foi, Zé? Boa noite. Boa noite, Biro. Boa noite a todos. Não digo que o jogo foi bom. O jogo teve momentos importantes. O jogo foi interessante pelo marcador. 5 gols numa partida de futebol nos dias de hoje é uma raridade. O fato é que, tecnicamente, o jogo não chegou a empolgar totalmente. Mas o Coritiba, em relação aos jogos anteriores, melhorou bem de produção. O Coritiba foi um outro time em relação ao time das últimas partidas. Foi mais aplicado, foi mais determinado. A entrada de alguns jogadores melhorou a produção. O retorno do Léo Gamalho foi importantíssimo. E mais uma vez o Léo Gamalho teve uma presença extraordinariamente marcante. Dos 5 gols, 2 foram dele. E falando nos gols, o Coritiba era melhor em campo. O Coritiba dominava, o Coritiba estava a pique de abrir o marcador. E eis que o Operário encaixou um contra-ataque com uma boa jogada pela esquerda, uma jogada bem trabalhada, bem concatenada, e a bola foi então lançada para o jogador Giancarlo pelo setor da esquerda. Ele dominou e soltou a perna firme, forte e decidido. A bola ainda tocou num defensor do Coritiba e tirou totalmente de ação o goleiro Wilson. Aos 27 minutos, o Operário saía na frente. Mas como o Coritiba estava melhor, o Coritiba foi para cima e logo em seguida conseguiu empatar o jogo. E quem fez o empate? Justamente o Léo Gamalho. Uma boa jogada, alçada, ele foi para a rede num giro realmente sensacional. A bola foi cruzada pelo Romário para o centro, os zagueiros do Operário vacilaram feio, e o Léo Gamalho não vacilou, girou e pegou firme e forte
no canto, sem chance para o bom goleiro Simão. E o jogo estava empatado. Daí para frente, o Coritiba atacou, o Operário atacou, e o primeiro tempo terminou numa tônica boa, uma partida corrida, disputada, com os times se interessando em procurar o principal objetivo do futebol, que é o gol. Veio o segundo tempo e o Coritiba continuou se apresentando melhor que o Operário, se bem que o Operário também se movimentava relativamente bem. O jogo muito equilibrado. Mas quem teve a oportunidade clara para marcar foi o Coritiba. E o Coritiba fez o seu segundo gol. Um gol polêmico. Para uns, a bola não entrou. Para outros, a bola entrou. Eu dizia na transmissão da Rádio Cidade que, na minha visão, a bola entrou. Que o goleiro fez uma bela defesa, mas deu o passo para trás. E quando ele deu o passo para trás, ele entrou com a bola para dentro da linha fatal. Entrou com bola e tudo. Entrou com bola e tudo, como se diria no dito popular. Então, foi gol. O árbitro estava bem colocado, o auxiliar estava bem posicionado, completamente contrário ao pronunciado pelo treinador do Operário após o jogo, quando ele reclamou muito do lance, dizendo que o bandeira estava mal colocado, que o árbitro estava mal posicionado. Nada disso, os dois estavam bem posicionados e observaram bem o lance. Eu entendo que o gol foi legítimo. E hoje, conversando com alguns desportistas que assistiram o jogo e acompanharam a nossa transmissão, eles concordando que eu estava certo, afirmando que o gol foi verdadeiro, que a bola realmente entrou. E agora nós observamos que muitos estão dizendo que a bola realmente entrou. Coritiba 2-1, mas o Operário já veio em cima e logo em seguida houve uma falta e daí o Thomas Bastos cobrou com uma exuberância extraordinária lá na gaveta, sem chance mínima para o goleiro Wilson. Jogo empatado. Imaginava-se que o jogo, que estava em 2-2, terminaria com este marcador, mas o Coritiba partiu para cima, o Operário também. O jogo ficou eletrizante e emocionante, até que aos 47 minutos o Coritiba encontrou o gol que lhe daria a vitória e a classificação. Uma bola cruzada pelo Igor, que havia entrado pouco antes, foi para a cabeça do Luiz Henrique, que também havia entrado pouco antes. Luiz Henrique subiu, testou e jogou fora do alcance do goleiro Simão. 3 para o Coritiba, 2 para o Operário. Coritiba classificado para seguir na Copa do Brasil. E para quem não sabe agora, na CBF não se sabe quando também, o sorteio 2 potes, 1 e 2. No pote 1 não deve entrar o Coritiba, porque o pote 1 vem os times que estão disputando, Libertadores e muito mais, brasileiros que entram direto já, Zé. Vamos aguardar aí. A expectativa é que o Coritiba tenha força para ganhar no próximo adversário. O Coritiba, já nessas 2 partidas da Copa do Brasil, faturou 2.900.000 e conseguindo passar para outra fase, mais dinheiro em caixa, o que dá um reforço para o Coritiba se organizar melhor para as disputas do Campeonato Brasileiro. Zé Domingos, aquele abraço, um abraço a todos nós que somos jornalistas esportivos ou não, porque hoje é dia do jornalista, Zé. Sim, hoje é dia do jornalista, uma profissão que eu exerço com muito orgulho, com muita satisfação. Sou um jornalista. Desde 14 anos trabalho em meios de comunicação. Com 15 anos já estava trabalhando em jornal e emissoras de rádio, televisão. Então a minha vida é o jornalismo. E hoje, logo cedo, eu recebi de um afilhado meu a saudação, o cumprimento pelo Dia do Jornalista. E eu sou grato por ser jornalista. Obrigado, senhor. Boa noite, um abraço. Boa noite. Nota final. Se você se comparar com os outros, vai se tornar presunçoso e magoado, pois haverá sempre alguém superior ou inferior a você. Acredite no que quiser. Vá buscar todas as suas realizações. Você é filho do universo, irmão das estrelas e aves e das árvores também. Por isso,
Você merece estar aqui. Boa noite. É calmo o início da madrugada. Shalom. Saúde a todos. Central Paranaense de Notícias. Precisão na informação.